O calor tropical abraçou os 7 jovens assim que desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, os integrantes do mundialmente famoso grupo BTS, sentiam-se simultaneamente exaustos e energizados pela atmosfera vibrante que apenas o Rio de Janeiro poderia oferecer. Era verão, e o céu azul intenso contrastava com o verde exuberante da paisagem carioca. A cidade pulsava com uma energia diferente de tudo que haviam experimentado em suas turnês globais. A decisão de passar uma semana no Brasil para conhecer a cultura local surgiu após um convite especial do Ministério da Cultura. A ideia era simples, mas ambiciosa: promover um intercâmbio cultural entre a música coreana e brasileira, com foco especial no samba, ritmo que simbolizava a alma do país. Para RM, o líder do grupo, a oportunidade era preciosa, sempre ávido. Por conhecimento, ele havia pesquisado extensivamente sobre a história do samba e sua importância cultural. O trajeto do aeroporto até o hotel revelou um Rio de Janeiro em toda sua complexidade. Pela janela da van, os jovens observavam a diversidade da cidade, os contrastes entre os arranha-céus de Copacabana e as comunidades nos morros, as praias douradas repletas de pessoas e a Pedra da Gávea, imponente ao fundo. A sensação era de entrar em um mundo completamente novo, onde a música parecia emanar de cada esquina. J-Hope, conhecido por sua personalidade solar e energia contagiante, não conseguia conter a empolgação. Seus olhos captavam cada detalhe, cada cor vibrante, cada sorriso dos cariocas. Sua afinidade natural com a dança o fazia especialmente curioso sobre o samba e seus movimentos. Enquanto isso, Jin apreciava a arquitetura do Rio, comparando-a mentalmente com Seul, observando as diferenças entre as duas metrópoles. Suga mantinha sua habitual expressão contemplativa, acostumado a procurar inspiração nos lugares mais inesperados. Ele já imaginava como poderia incorporar elementos da musicalidade brasileira em futuras composições. V, com sua sensibilidade artística aguçada, fotografava mentalmente cada paisagem, cada expressão das pessoas na rua, absorvendo a atmosfera única da cidade maravilhosa. Jimin e Jungkook, os mais jovens, compartilhavam um entusiasmo quase infantil. Para eles, esta viagem representava não apenas um compromisso profissional, mas uma rara chance de explorar uma cultura que conheciam apenas através de filmes e documentários. Ambos sentiam a expectativa crescer ao pensar no cronograma dos próximos dias, que incluía visitas a escolas de samba, aulas de dança e encontros com mestres do ritmo brasileiro. Ao chegarem ao hotel na orla de Copacabana, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam no oceano. Da sacada de sua suíte, RM contemplava a vastidão do mar e o contorno do Pão de Açúcar ao longe. Naquele momento de silêncio, ele refletia sobre a jornada que os trouxera até ali, de aprendizes em uma pequena gravadora em Seul a embaixadores culturais que atravessavam continentes. O plano para o dia seguinte era ambicioso: uma visita ao Morro da Conceição, um dos berços do samba carioca. Lá conheceriam Dona Maria, uma respeitada matriarca do samba de 78 anos que prometera apresentar-lhes as raízes mais profundas daquele ritmo. O nervosismo e a excitação se misturavam. Nenhum deles sabia exatamente o que esperar, mas todos compartilhavam a mesma abertura para aprender e se surpreender. Naquela noite, enquanto tentavam se ajustar ao fuso horário, os 7 conversaram sobre suas expectativas. Jin expressou sua curiosidade sobre a culinária brasileira, enquanto J-Hope mal podia esperar para aprender os passos do samba. Jungkook estava fascinado pela diversidade cultural do Brasil, e Jimin confessou estar nervoso com o desafio de dançar um ritmo tão diferente do que estavam acostumados. V queria entender
como a música se conectava com a identidade brasileira, enquanto Suga se perguntava sobre as técnicas de percussão. RM, como sempre, estava mais interessado na história e no contexto social que haviam dado origem ao samba. Com os primeiros acordes distantes de um violão chegando pela janela aberta, eles adormeceram, sem saber que os próximos dias transformariam profundamente sua compreensão não apenas sobre a música brasileira, mas sobre si mesmos como artistas. O Morro da Conceição despertava para mais um dia, quando a van, com os 7 integrantes do BTS, subiu suas ladeiras estreitas. O contraste com a moderna Zona Sul era evidente. Aqui, o rio mostrava suas raízes históricas em casarões coloniais, ruas de paralelepípedos e uma atmosfera que parecia transportar os visitantes para outro tempo. Dona Maria os aguardava em um pequeno terreiro ao lado de sua casa. Negra, cabelos brancos emoldurando um rosto marcado pelo tempo e por sorrisos, ela emanava uma dignidade e sabedoria que impressionou imediatamente os jovens artistas. Ao seu redor, um grupo de músicos veteranos preparava seus instrumentos: pandeiro, cavaquinho, surdo, tamborim, cuíca e violão. As apresentações foram calorosas, com Dona Maria surpreendendo a todos ao cumprimentá-los em um inglês simples, mas eficiente. RM, por sua vez, havia aprendido algumas frases em português, arrancando sorrisos dos brasileiros presentes. A matriarca do samba conduziu os visitantes para um espaço circular, onde bancos improvisados foram dispostos à sombra de uma mangueira centenária. O samba nasceu da dor, mas se transformou em alegria, explicou Dona Maria, enquanto os músicos ilustravam sua fala com acordes suaves. É a música que nos ajudou a sobreviver, a lembrar quem somos, a celebrar nossa força. Ela narrou como o ritmo surgiu da mistura das tradições africanas trazidas pelos escravizados com elementos da cultura europeia e indígena. Falou dos terreiros de candomblé, das rodas de batuque, da perseguição policial que o samba sofreu no início do século XX, quando era criminalizado por sua associação com as comunidades negras. Contou sobre a gravação de Pelo Telefone em 1916, considerado o primeiro samba registrado, e como o gênero gradualmente se tornou símbolo nacional. Os músicos demonstravam cada fase da evolução do samba: o samba de roda baiano, o samba urbano carioca, o samba canção, o samba enredo. Para os integrantes do BTS, acostumados à precisão milimétrica de suas coreografias e ao ambiente tecnológico dos estúdios modernos, havia algo profundamente tocante na autenticidade daquela expressão artística. Jimin, sempre atento aos movimentos corporais, observava fascinado como os sambistas moviam os pés com incrível velocidade e fluidez. J-Hope, com seu talento natural para ritmos, começou a acompanhar timidamente o compasso batendo palmas. V absorvia cada detalhe visual da cena, enquanto Jin e Jungkook se surpreendiam com a aparente simplicidade dos instrumentos que, juntos, criavam uma textura sonora tão rica e complexa. Suga, geralmente reservado, fazia perguntas técnicas sobre a estrutura rítmica e a síncopa característica do samba. É como se o ritmo estivesse sempre avançando e recuando, criando tensão, observou ele, ganhando acenos de aprovação dos músicos brasileiros. RM, por sua vez, estava imerso na dimensão histórica e social daquele encontro, percebendo paralelos entre a globalização do K-pop e o caminho que o samba havia percorrido das periferias para o reconhecimento mundial. Após a explicação teórica, chegou o momento da prática. Os brasileiros formaram uma roda e convidaram os visitantes a se juntarem a eles. Inicialmente tímidos, os 7 foram gradualmente envolvidos pela energia contagiante do ritmo. J-Hope foi o primeiro a tentar os passos básicos, sua experiência em street dance ajudando-o a adaptar-se rapidamente. Jimin, apesar de sua formação em dança contemporânea, encontrava dificuldades com a soltura do quadril exigida pelo samba.
Jin, surpreendendo a todos, revelou um talento natural para o ritmo, enquanto Jungkook, sempre perfeccionista, observava atentamente antes de arriscar seus primeiros passos. V entrou no espírito da roda com sua espontaneidade característica, errando, mais do que acertando, mas se divertindo genuinamente. Suga e RM, menos confiantes em suas habilidades de dança, participavam mais timidamente, mas cada um à sua maneira absorvia aquela experiência transformadora. O sol estava alto quando a aula improvisada terminou. Suados e sorridentes, os 7 coreanos haviam experimentado algo que transcendia a simples aprendizagem musical. Haviam sentido, ainda que momentaneamente, o espírito comunitário que define o samba. Dona Maria, observando-os com olhos sábios, parecia satisfeita com a forma como receberam seus ensinamentos. Antes de partirem, ela presenteou cada um com um pequeno tamborim artesanal. Para que vocês levem um pouco do nosso ritmo para sua terra, disse ela, em um gesto que simbolizava muito mais que um simples souvenir. Era um convite para continuar aquela troca cultural. Descendo o morro, os 7 compartilhavam suas impressões sobre a experiência. Para além da técnica musical, todos haviam sido tocados pela história de resistência e transformação que o samba representava. Sem que percebessem claramente, sementes estavam sendo plantadas em suas mentes criativas, ideias que germinariam nos dias seguintes. O terceiro dia no Brasil reservava um encontro especial, uma visita à quadra da Escola de Samba Portela, uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas do Rio. O local, amplo e decorado com as cores azul e branco emblemáticas da escola, estava especialmente preparado para receber os visitantes internacionais. Diferentemente da experiência intimista no Morro da Conceição, aqui o samba se apresentava em sua dimensão espetacular. A bateria completa da Portela, composta por mais de 20 ritmistas, criava uma parede sonora impressionante que fez vibrar o peito dos 7 jovens coreanos assim que entraram no espaço. O volume e a intensidade eram muito diferentes dos ambientes controlados de estúdio a que estavam acostumados. Passado o impacto inicial, os integrantes do BTS foram apresentados ao mestre de bateria, ao carnavalesco e a alguns dos principais compositores da escola. Cada aspecto do funcionamento de uma escola de samba foi cuidadosamente explicado. A estrutura hierárquica, o processo de criação do enredo, a composição do samba-enredo, a confecção das fantasias e alegorias e a meticulosa organização necessária para colocar milhares de pessoas desfilando harmoniosamente. RM, sempre ávido por conhecimento, fazia perguntas detalhadas sobre o significado social das escolas de samba e sua importância para as comunidades. Descobriu como esses espaços funcionavam como centros culturais durante todo o ano, oferecendo oficinas, aulas e um senso de pertencimento para pessoas de todas as idades. A grande surpresa da tarde veio quando os anfitriões propuseram um desafio, uma jam session improvisada, onde as tradições musicais coreana e brasileira pudessem dialogar. Inicialmente apreensivos, os 7 aceitaram o convite. Não se tratava apenas de uma performance, mas de um genuíno exercício de troca cultural. Começou com os ritmistas da Portela, executando um samba tradicional. J-Hope foi o primeiro a se arriscar, improvisando passos que mesclavam elementos do samba com movimentos característicos do K-pop. Jimin logo se juntou a ele, sua formação em dança contemporânea, permitindo-lhe criar pontes entre os diferentes estilos de movimento. Encorajado pelos colegas, Suga assumiu um dos tamborins, tentando acompanhar o ritmo complexo. Sua experiência como produtor musical lhe dava uma compreensão privilegiada da estrutura rítmica, ainda que sua execução fosse hesitante. Jin e V, menos confiantes em suas habilidades musicais, encontraram seu lugar na roda através do canto, experimentando melodias que se entrelaçavam curiosamente bem com o samba.
O momento mais surpreendente, porém, foi quando R.M. e Jungkook improvisaram um rap sobre a base rítmica do samba. Usando uma mistura de inglês, coreano e palavras em português que haviam aprendido, eles criaram versos sobre conexões culturais, respeito mútuo e a linguagem universal da música. Os sambistas responderam incorporando elementos vocais que ecoavam o flow do rap, criando um diálogo musical nunca antes ouvido naquela quadra. O experimento durou quase 1 hora, evoluindo organicamente de momentos de estranheza inicial para instantes de surpreendente harmonia. Aos poucos, os dois mundos musicais encontravam pontos de contato, a importância da comunidade, o papel social da música, a conexão entre ritmo e identidade cultural. Para além das diferenças técnicas evidentes, havia valores compartilhados que transcendiam barreiras linguísticas e geográficas. Ao final da sessão, suados e emocionados, brasileiros e coreanos se abraçaram com a satisfação de quem havia participado de algo verdadeiramente especial. Nenhum dos presentes poderia descrever exatamente o que haviam criado juntos. Não era samba tradicional, nem K-pop convencional, mas algo novo que nascia daquele encontro improvável. O carnavalesco da Portela, observando a cena, comentou com R.M. que o verdadeiro espírito do samba estava ali presente. A capacidade de absorver influências diversas, transformá-las e renascer em novas formas, sem perder sua essência. Era exatamente o que havia acontecido historicamente com o samba, nascido da fusão de tradições africanas, europeias e indígenas. Ao deixarem a quadra da escola, já no fim da tarde, os 7 levavam consigo mais que lembranças ou aprendizados técnicos. Carregavam a sensação de terem participado de um momento de autêntica conexão humana através da música, algo que, apesar de sentirem constantemente em seus shows pelo mundo, raramente experimentavam de forma tão íntima e despretensiosa. Aquela noite, reunidos na varanda do hotel, contemplando o mar de Copacabana, eles discutiram como poderiam incorporar elementos daquela experiência em seu próprio trabalho. Não se tratava de apropriar-se culturalmente de algo que não lhes pertencia, mas de permitir que aquele encontro genuíno influenciasse sua própria expressão artística. Sugeriu que poderiam criar uma música especial como agradecimento ao Brasil, algo que honrasse a experiência vivida. A ideia resonou com todos. Naquela mesma noite, improvisando com os recursos que tinham à mão, começaram a trabalhar em algo novo, algo que nascera do encontro inesperado entre o samba brasileiro e o K-pop coreano. O último dia no Brasil amanheceu com o céu parcialmente nublado, uma breve trégua no calor intenso do verão carioca. Os 7 integrantes do BTS acordaram cedo, movidos por uma energia criativa que não sentiam há muito tempo. A ideia de criar uma música como tributo à sua experiência brasileira havia tomado forma durante a madrugada, com cada um contribuindo com sugestões em um processo orgânico e espontâneo. R.M. havia escrito versos que mesclavam referências à história do samba e observações sobre as semelhanças entre Brasil e Coreia, países que, apesar de distantes geograficamente, compartilhavam experiências de colonização e lutas por identidade cultural. Suga trabalhara em um arranjo que sutilmente incorporava elementos rítmicos do samba a uma base sonora característica do grupo, criando uma textura musical única. Jungkook e V desenvolveram uma linha melódica que ecoava tanto as cadências do samba-canção quanto as baladas K-pop que os fãs adoravam. Jin, J-Hope e Jimin haviam se concentrado na elaboração de uma coreografia que integrasse movimentos do samba sem abandonar o estilo característico do grupo. Este último dia, reservavam um evento especial, um workshop de música e dança em uma escola pública da Zona Norte do Rio, onde crianças e adolescentes teriam a oportunidade de interagir com os artistas.
Era uma chance de retribuir a hospitalidade brasileira, compartilhando um pouco de sua própria cultura, enquanto continuavam aprendendo. A escola estava decorada com cartazes de boas-vindas em coreano, resultado de um projeto pedagógico sobre cultura asiática, que havia sido intensificado com o anúncio da visita. Os estudantes, entre 12 e 17 anos, mal continham a excitação quando a van com os 7 artistas chegou ao pátio. Superada a comoção inicial e os inevitáveis pedidos de selfies, o workshop começou com uma apresentação da banda da escola, composta majoritariamente por instrumentos de percussão. Os jovens brasileiros executaram um samba tradicional, seguido por uma versão adaptada de um dos maiores sucessos do BTS, arrancando sorrisos surpresos dos visitantes. Em seguida, foi a vez dos 7 compartilharem um pouco de sua cultura. Com a ajuda de intérpretes, eles falaram sobre a Coreia, suas tradições e o fenômeno cultural do K-pop. Demonstraram alguns passos de dança característicos e ensinaram frases simples em coreano. A comunicação transcendia as barreiras linguísticas através de gestos, sorrisos e, principalmente, música. O momento mais tocante veio quando os integrantes do BTS apresentaram aos estudantes o projeto em que haviam trabalhado durante a noite, uma música que unia elementos do samba e do K-pop. Com recursos limitados, apenas um notebook, um pequeno teclado e os instrumentos de percussão disponíveis na escola, eles performaram uma versão acústica da composição. A letra, cantada em coreano, inglês e alguns versos em português, falava sobre pontes entre culturas, respeito às tradições e a capacidade da música de unir pessoas. Os estudantes, inicialmente quietos pela surpresa, logo começaram a acompanhar com palmas e movimentos, criando uma energia coletiva que transformou o simples auditório escolar em um espaço de genuína comunhão através da arte. Após a performance, divididos em grupos, os artistas e estudantes participaram de pequenas oficinas práticas. J-Hope e Jimin ensinavam passos de dança, enquanto Suga e RM trabalhavam ritmos e rimas com os jovens interessados em produção musical. Jin, V e Jungkook coordenavam um grupo de canto, ensinando um refrão simples em coreano enquanto aprendiam uma marchinha de carnaval. A tarde passou rapidamente e chegou o momento da despedida. Uma jovem estudante, visivelmente emocionada, entregou aos visitantes um presente coletivo, um livro artesanal com desenhos, poesias e mensagens criados pelos alunos, expressando o que aquele encontro havia significado para eles. Muitos falavam de sonhos, inspiração e de como a visita havia expandido seus horizontes. Em seu discurso de agradecimento, RM refletiu sobre como aquela semana havia sido transformadora para o grupo. Viemos ao Brasil pensando que ensinaríamos um pouco sobre nossa cultura, mas aprendemos muito mais do que ensinamos. O samba nos mostrou que a música pode ser um ato de resistência, de afirmação cultural e de alegria, mesmo diante das dificuldades. Levaremos essa lição conosco para sempre. De volta ao hotel, preparando as malas para a partida na manhã seguinte, os 7 conversavam animadamente sobre como incorporariam elementos dessa experiência em seus próximos projetos. Não apenas aspectos técnicos do samba, mas principalmente sua dimensão comunitária, sua autenticidade e sua capacidade de conectar pessoas. Jungkook sugeriu que continuassem desenvolvendo a música iniciada naquela viagem, talvez para um futuro lançamento especial. J-Hope comentou como os movimentos do samba poderiam influenciar suas próximas coreografias. Suga refletia sobre os instrumentos de percussão brasileiros e como poderia incorporá-los em suas produções. No aeroporto, na manhã seguinte, uma pequena multidão de fãs os aguardava para a despedida. Entre cartazes com mensagens de carinho em coreano, destacavam-se alguns com frases como BTS Plus Samba, Amor e Voltem Sempre, o Brasil é de vocês.
Enquanto embarcavam, cada um dos 7 carregava não apenas souvenirs físicos, mas principalmente memórias e inspirações que certamente influenciariam sua arte. O samba brasileiro e o K-pop coreano haviam dançado juntos por uma semana, criando pontes inesperadas entre culturas aparentemente distantes, mas unidas pela linguagem universal da música. E você, gostou dessa história de como o BTS conheceu o samba brasileiro? Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos com histórias incríveis como essa. Qual outro artista internacional você gostaria de ver conhecendo a cultura brasileira? Compartilhe suas sugestões.